Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Está acontecendo, ou aconteceu, depende da época que você viu o vídeo, é o seguinte: conflitos, distúrbios em Los Angeles, uma das principais cidades americanas em termos de fluxo migratório, né? Em especial da costa oeste americana, né? Enfim, não vamos entrar em pormenores sobre os distúrbios das comunidades latino e, bom, basicamente de imigrantes, né? Bom, o que eu quero dizer, no escopo desse vídeo, é que é o seguinte: primeiro, duas coisas sobre imigrar. Quem pensa não imigra. Bom, um exemplo disso, no caso, teve o livro Persépolis, da Marjane Satrapi, ela que migrou para França, iraniana, migrou para a França durante o conflito Irã-Iraque, que é o seguinte: os pais delas, por exemplo, cogitam essa hipótese durante o conflito, de imigrar. E o pai dela disse que era engenheiro: eu não vou ser táxi, eu não vou imigrar porque eu não quero que a minha mulher termine como manicure e eu tendo de trabalhar como taxista, ou seja, se rebaixar, certo? Ser um nada. E isso é uma verdade. E eu não digo que é a questão do filho pródigo nem nada disso, mas assim, uma coisa é realmente ser escravo numa terra pátria, digamos assim, do que ser um João Ninguém e com um pouquinho melhor, é claro, em um lugar estranho, onde você não tem assistência nenhuma. A Marjane, que é a estrela, digamos, o Persépolis é um livro de certa forma autobiográfico. Lembrando que ela se exilou, o que é algo diferente, claro, da imigração propriamente dito. Então, particularmente, eu penso nisso. Há vários vídeos no canal falando disso, entre outras coisas. E segundo, que, bom, como você vai para um lugar diferente, às vezes tem a questão cultural. E assim, uma das que particularmente eu achei mais patéticas, porém que faz alguns, eu acho um motivo patético para algumas pessoas regressarem, né, que é a saudade. Mas tudo bem, cada pessoa, os sentimentos da pessoa, né, não dá para dizer. Não dá pra ficar contestando. Eu particularmente, eu conheci uma pessoa que assinou um contrato para ser jogadora de futebol de base, mudou para estado do Rio de Janeiro, né? Mas voltou porque ficou com saudade da mãe. Se eu fosse a mãe dele, iria matar a saudade dele com um monte de sentadas, né? Pra prender e pra ele engolir, pra matar a saudade. Bom, uma oportunidade desperdiçada. Enfim. Mas eu digo isso que é o quê? Tem a diferença cultural, tem o fato de você não ter referências e por aí vai. Aí, quando você tem referências, elas são, como direi, não é ruins, mas elas, como eu disse, você vai sair, deixar de ser engenheiro, ter uma posição, certo status, para ser taxista ou para ser manicure e tal, exercer uma profissão que você talvez não goste,
Entendeu? E eu não falei exatamente que eu sou contra a imigração nesse, né, no vídeo. Por exemplo, quando eu disse do crédito consignado, eu elogiei o rapaz que pegou empréstimo e picou a mula do Brasil. Mas o que eu digo é o seguinte, de você, e aí entra o segundo motivo que eu falo. O que adianta você imigrar para um lugar melhor e continuar querendo viver de um modo subdesenvolvido? Já não é que estamos falando de se migrar de um país pobre para um país rico. Entenderam? É isso que é uma das pontos que eu penso. Porque assim, você imigra para fugir da pobreza, mas você acaba repetindo os mesmos erros. Não os mesmos erros, mas vivendo com os mesmos maus hábitos que te deixam num subdesenvolvimento. É que nem, por exemplo, como eu disse, usando, por exemplo, o caso da Marjane Satrapi e os argumentos do pai dela, ele realmente teria isso. Então, assim, imagine só o cara que estudou, construiu uma carreira, terminar dirigindo táxi e sendo mal visto. É que nem, por exemplo, há comunidades de brasileiros, como, por exemplo, em Dublin, na Irlanda, em Dublin, há comunidades de brasileiros a ponto de você, por exemplo, não precisar saber inglês. Só que eu penso, cadê a evolução? Se você for ver, não tem nenhum empresário, não tem nenhuma empresa de grande porte, você vai continuar fazendo a mesma coisa aqui. Ah, mas eu ganho em euro, eu ganho em libra, dólar. Eu sei, o ambiente pode ser melhor, mas você vai basicamente pastar em um lugar e ainda ser visto como um invasor, como um causador do problema pelas populações nativas. Entendeu? Porque, como eu disse, você vai para um lugar que você considera melhor para continuar vivendo como alguém inferior. É que nem, por exemplo, a pessoa, você vê as Sharias Zones, Sharia, que é a lei islâmica, e a música da Vanessa do Camargo, sabe? Aquela Sharia, Sharia, Sharia. Enfim, por exemplo, você vive num lugar que tem determinado costume. Você sai de lá porque você considera ruim. E aí você quer introduzir o costume no lugar que você considera bom, o costume do lugar ruim. Que nem, por exemplo, também vi um vídeo, isso não é de imigração, mas de imigração interna, de um grupo de paraenses desmatando um lugar em Santa Catarina, dizendo que aqui vai virar a favela. Você vai para um lugar que você considera melhor para te ver na mesma pobreza, fica no lugar que você tá. Pelo menos você tem como se desenrolar, como pedir ajuda. Entendeu? Para alguém, para um vizinho, alguma coisa assim. Não é como, por exemplo, uma pessoa que se refugia, por exemplo, perseguido pela criminalidade, pela política local, por alguma coisa assim. Então é disso que eu digo. Se você for pensar, você não vai para um lugar onde você fica totalmente desorientado, totalmente deslocado, um lugar novo, e simplesmente vai ficar cometendo erros. É que nem, por exemplo, eu conheci pessoas que foram fazer isso e eu disse assim: olha, a única língua neolatina que vocês aprendem, no caso elas foram para os Estados Unidos, essas pessoas, é o francês. E ainda assim, não é para falar com um haitiano, né? Não, vão tomar um banho de Estados Unidos, vão adquirir a ideia, digamos assim,
Porque realmente ir lá para conviver com brasileiros e continuar vivendo de um modo totalmente pé de chinelo é um modo de o quê? De simplesmente você mudar o pasto. E a pessoa saiu daqui porque está pastando e ir para um lugar pior, ser considerado um lixo humano, um causador de problemas, um foco de problemas, um vetor, seja lá o que nova denominação se quiser. E mesmo numa situação de normalidade, você tá o quê? E de certa prosperidade, o quê? Você continua pastando. Entendeu? Então basicamente isso que eu penso. E eu acredito que nesses dois motivos, né? Nesse rebaixamento, nesse downgrade e simplesmente você acabar degradando o lugar melhor com os hábitos e com a cultura do lugar ruim que você saiu. Então realmente acredito que seja melhor ficar em casa. Obrigado e seja feliz.